São Lourenço e Palmeiras. Quem levará a melhor nesta quarta-feira, mesmo o Palmeiras modificado? Vieram à Argentina Luan, Piquerez, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. Os 4 devem ser reservas nessa estreia contra o São Lourenço. Assim como aconteceu no ano passado, o técnico Abel Ferreira usa a estratégia de poupar os principais jogadores. 7 desfalques para o jogo contra o São Lourenço. Acredito que se esse time for escalado dessa maneira correta e protegendo principalmente a lateral direita do Garcia, que desse é o jogador mais fraco que eu não colocaria dentro de campo, eu arriscaria até o Rômulo como titular com o Lázaro e colocaria o Gabriel Menino para ser o lateral direito, assim como ele já... Se ele quer falar, ele não se aguenta. Silvester, alguma novidade do Palmeiras na lista de inscritos para a Libertadores, Stallone? O grupo do Palmeiras esse ano ele é complicadinho, ele é chato. Tem o Del Valle lá, que é um time chato, o próprio São Lourenço é um time chato. Torcedor do Palmeiras, muito bom dia, trazendo mais um vídeo aqui nessa quarta-feira com muitas informações do Verdão, né, que hoje enfrenta o São Lourenço pela Libertadores. Preparei um vídeo dedicado com os melhores cortes aqui para que vocês possam começar o dia bem informado, né? O Verdão aqui tá com 7 desfalques, a mídia esportiva aí, projetando aí esse jogo aí. Vocês estão confiantes no Verdão na estreia da Libertadores? Já deixei seu palpite. Vamos lá, pessoal. Preparei um trecho aqui do canal do Fancine aqui, já quero deixar aqui o link como crédito e também nos demais canais na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Em campo aqui na tela da ESPN e também do Star Plus, vamos para Buenos Aires, porque o Palmeiras vai encarar o São Lourenço com muitas modificações. Os detalhes, quem traz pra gente é o Vinícius Nicoletti. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras desembarcou em Buenos Aires para a estreia na Libertadores contra o São Lourenço, com apenas 4 titulares que estiveram em campo na primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o Santos. Vieram à Argentina Luan, Piquerez, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. Os 4 devem ser reservas nessa estreia contra o São Lourenço. Assim como aconteceu no ano passado, o técnico Abel Ferreira usa a estratégia de poupar os principais jogadores na estreia da principal competição da América por conta da final do Campeonato Paulista. Essa é a 24ª participação do Palmeiras na Libertadores, é o time que mais disputou a competição, time brasileiro, e o Palmeiras nas outras edições foram 23 estreias, com 17 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Palmeiras defende uma invencibilidade de 5 jogos sem perder para times argentinos aqui em Buenos Aires. A última derrota foi exatamente para o São Lourenço em 2019, 1-0 para o adversário. Palmeiras busca a primeira colocação na classificação geral, assim como aconteceu nos últimos anos. Nas últimas 6 temporadas, o Palmeiras fez por 5 vezes a melhor campanha. Provável time do Palmeiras, então, para a estreia na Libertadores, com Marcelo Lomba, Garcia, Gustavo Gomes, o capitão, que está retornando à equipe, Naves e Vanderlan. Meio campo com Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino. No ataque, Lázaro, Rony e Caio Paulista. Esta é uma opção para iniciar a principal competição da América. São Lourenço e Palmeiras. Quem levará a melhor nesta quarta-feira, mesmo o Palmeiras modificado? Bom, se o Júnior Santos tiver inspirado, o Júnior Barranquilla vai pagar o pato. E aí eu acho que o Botafogo é favorito jogando em casa. E o Palmeiras, mesmo com o time modificado, aliás, enfrenta um adversário difícil, né, fora de casa. É a mesma situação, por exemplo, do Grêmio, né? Não por conta do adversário, mas por conta da altitude. Eu acho que o empate para o Palmeiras seria um resultado razoável. Eu acho que o Botafogo vence em casa e o Palmeiras empata fora. Muito bem, Palmeiras, que perdeu o primeiro jogo da final do Paulista contra o Santos por 1-0, tem que dar a resposta. 7 desfalques para o jogo contra o São Lourenço. Espinha dorsal do Palmeiras fora. Anotem aí, goleiro, o Everton. Laterais, Marcos Rocha e Mike. Zagueiro, Murilo. Volante, Zé Rafael. Meia, Rafael Veiga. E atacante, Hendrick. Esses jogadores estão fora do jogo contra o São Lourenço. Não viajaram para a Argentina, foram poupados pelo desgaste recente e, portanto, o técnico Abel Ferreira, claro, vai com um time misto jogar diante do rival. Palmeiras que está, repito, num grupo duro.
de Independiente del Valle, que é bicampeão recente de Copa Sul-Americana, campeão de Recopa em cima do Flamengo, no Maracanã, um time que já está acostumado a jogar aqui na América do Sul, que tem uma joia chamada Kendry Páez, que já está vendido para o Chelsea, que é muito bom jogador. Trabalho neste ano de Javier Gandolfi, ex-técnico do Tajeres, que fez um grande campeonato argentino na temporada passada. Além do São Lourenço e do Del Valle, tem o Liverpool do Uruguai, que mesmo tendo sido desmontado, tem um time ainda à base da campanha passada, campeão uruguaia. Então é um time que tá querendo tirar um pouquinho desse domínio de Peñarol e Nacional dentro do próprio país. Tem Luciano Rodrigues, que é um bom atacante pela ponta esquerda, bom ficar de olho nesses caras, assim como o São Lourenço, que tem o Nahuel Barrios e o Barreiros, dois atacantes importantes. Palmeiras não pode deixar esses caras jogar nesta quarta-feira, tem que fazer uma marcação pesada, e para isso o técnico Abel Ferreira vai pensar num time, digamos assim, com o meio campo mais acoplado, tá? Provável formação do Palmeiras para jogar contra a equipe do São Lourenço: Marcelo Lomba, aí que vem a minha grande dúvida, Garcia de lateral direito, enfim, eu arriscaria colocar o Gabriel Menino, mas o Garcia é quem tem sido utilizado. Na zaga, Gustavo Gomes provavelmente voltará a fazer a primeira partida como titular depois da recuperação da fratura no dedinho do pé, junto com o Luan na zaga, ou seja, uma zaga bastante conhecida, e o Piquerez na lateral esquerda, tá? Os volantes do Palmeiras, provavelmente meio campo de Aníbal Moreno, Richard Rios, Gabriel Menino e Lázaro, tá? E Lázaro, provavelmente esse quarteto no meio campo, e lá na frente Rony com Flaco Lopes, tá? Provavelmente essa a escalação do Palmeiras. Pode ter alguma mudança? Pode, a gente sabe como é que funciona a cabeça do Abel Ferreira. Mas, observando aqueles que têm participado recentemente dos últimos jogos, as mudanças feitas, por exemplo, no segundo tempo contra a equipe do Santos, me levam a crer que esse time deve entrar em campo diante da equipe do São Lourenço, um time com o meio campo, digamos assim, mais fechadinho, do jeito que eu gosto, mas ao mesmo tempo com jogadores que, se você tiver uma noite estrelada, Gabriel Menino, se soltar um pouco mais, você pode ser um bom suporte de criação ali pra frente, com o próprio Richard Rios, e esperar, claro, que o Rômulo participe desse jogo, se não como titular, que eu acho difícil já chegar iniciando a partida, mas ao mesmo tempo participando ao longo do segundo tempo, podendo ser esse referencial numa vaga do Lázaro, ou jogando o Lázaro pro lado esquerdo, ou ele mesmo indo pro lado esquerdo. O Palmeiras agora ganha um jogador versátil nessa posição, mas o Palmeiras vai sem a espinha dorsal. Com esta formação de Marcelo Lomba, Garcia, caso ela se confirme, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez, Aníbal, Menino, Richard Rios, Lázaro, Flaco Lopes e Rony, dá pro Palmeiras buscar um bom resultado fora de casa? Dá pro Palmeiras buscar um bom resultado fora de casa. É o time dos sonhos? Claro que não. Mas o Palmeiras, com a cabeça no lugar e sem inventar essa história de 3 zagueiros pra cá, pra lá, pra jogar, fazer o básico, o trivial, linha de 4, que dentro de campo se camufle com outras posições para que você confunda o adversário, dá pro Palmeiras voltar a ter foco, organização, solidez defensiva, agressividade, um Palmeiras criativo e, claro, com toda a possibilidade de vencer o último adversário que ganhou do Palmeiras quando ele foi visitante na Libertadores em fase de grupos. 2019, São Lourenço bateu o Palmeiras naquela ocasião no mesmo Nuevo Gasômetro, foi a última derrota fora de casa do Palmeiras em fase de grupos. Dali pra frente, o Palmeiras só perdeu em casa pro Defensa e Justiça e também, obviamente, para o Atlético Paranaense, e que foi aquele jogo trágico de semifinal jogando lá no Allianz Parque. De resto, o Palmeiras vem numa sequência forte na Libertadores. É um time que conhece e gosta muito de jogar fora de casa. Então, mesmo em outras campanhas, quando o Palmeiras também foi mesclado fora de casa, buscou bons resultados. E amanhã, acredito que se esse time for escalado dessa maneira correta e protegendo principalmente a lateral direita do Garcia, que desse é o jogador mais fraco que eu não colocaria dentro de campo, eu arriscaria até o Rômulo
Rômulo como titular com o Lázaro e colocaria o Gabriel Menino para ser o lateral direito, assim como ele já foi no começo da trajetória dele no Palmeiras e que inclusive foi convocado para a seleção brasileira e olímpica jogando nessa posição, mas protegendo aquele setor, acho que o Palmeiras pode se desenvolver muito bem, porque justamente vai ser o setor onde joga o Nahuel Barrios, que é o ponta esquerda do São Lourenço, o jogador mais agudo e perigoso para municiar o setor ofensivo, onde está o Adam Bareiro. A ver, mas o Palmeiras vai sem 7 jogadores para a estreia, a espinha dorsal, Abel Ferreira, com a cabeça totalmente voltada na decisão do Paulistão, e o que me causa estranheza é, se ele poupou o Everton, Rocha, Mike, Murilo, Zé Rafael, Veiga e Hendrick, é porque ele vai repetir a dobra de lateral no jogo contra o Santos no final de semana. Ê, Abel, vê se muda um pouquinho isso. Bora. Se ele quer falar, ele não se aguenta. Silvestre, alguma novidade do Palmeiras na lista de inscritos para a Libertadores, Stallone? Rômulo, Michele, o menino do Novo Horizontino, já está com a delegação, deve entrar no decorrer do jogo de amanhã. Mas antes da gente especular lista, time, eu quero mandar um abraço para o nosso telespectador, o Ricardo Reis, que fez uma observação aqui, é meu seguidor no Instagram, interessante a respeito do John Textor, que pode até abrir a caixa preta do futebol, comprovar tudo que ele está pregando aí, inclusive porque teremos uma CPI em breve, que está sendo encabeçada pelo senador Jorge Cajuru, que foi quem me lançou na imprensa esportiva em 2000, justamente para acompanhar a CPI do futebol em 2000, em loco, lá em Brasília. Um beijo pro Cajuru, quem sabe um dia ele senta aqui na nossa bancada do Mesa Redonda, tô tramando com ele essa possibilidade. O Ricardo Reis, telespectador, fala assim, essa inteligência artificial do John Textor, será que não poderia detectar que alguns jogadores do Botafogo tiveram um péssimo comportamento naquela virada do Palmeiras, no tapetinho do Engenhão, 4-3? Inteligente a colocação do nosso amigo. Agora vamos falar do time do Palmeiras, que estreia na Libertadores amanhã, em busca do tetracampeonato. O Palmeiras, que vive uma situação semelhante à do ano passado, estreou na Liberta, a fase de grupos fora de casa, em meio aos 2 jogos decisivos do Campeonato Paulista, e perdeu no jogo de ida, perdeu para o Água Santa fora de casa, assim como perdeu para o Santos agora na Vila Belmiro. Naquela ocasião, ou seja, uma temporada atrás, o Abel colocou contra o Bolívar na altitude, onde joga lá o Bolívar, na altitude de La Paz, se eu não me engano, colocou time absolutamente reserva, um monte de jovens jogadores, e o Palmeiras perdeu. Mesmo assim, o Palmeiras teve a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, e na volta desse primeiro jogo fora de casa, decidiu o título do Campeonato Paulista no Allianz Parque, reverteu o resultado e foi campeão. Então, levando em consideração o que, em tese, deu certo no ano passado, eu imagino que o Abel possa repetir a dose agora para esse jogo de amanhã contra o São Lourenço. O detalhe é que o jogo é na Argentina, não tem altitude, é mais perto, o Palmeiras já chegou hoje à tarde lá na Argentina, então eu desconfio que o Abel não coloque time absolutamente reserva, mas ele pode dar a primeira oportunidade para o Rômulo, mas acredito que o Rômulo comece, o que vê do Novo Horizontino, no banco entrando no decorrer da partida. O Lázaro deve ser titular, eu acho que o Abel vai poupar o Hendrick, que vem jogando com dores e sendo substituído, ele tem um problema na coxa, ele voltou da seleção brasileira já com a coxa meio baleada, paulistinha, dores, vem saindo precocemente das partidas do Campeonato Paulista, justamente por conta dessas dores. O Veiga está precisando dar uma melhorada na questão técnica, então eu acho que o Abel vai colocar pelo menos um titular em campo. Isso eu posso quase garantir para vocês, que é o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes vem de uma fratura no dedão do pé, nos últimos 2 jogos ficou no banco de reserva, já está recuperado, e acredito que seja a hora do Gustavo Gomes entrar, retomar o ritmo de jogo, para de repente ser titular na finalíssima de domingo contra o Santos. Um possível Palmeiras que eu posso especular aqui com vocês, colocando até o Marcelo Lomba, que jogou na estreia da Libertadores do ano passado, em La Paz. Então seria Marcelo Lomba, Garcia, o Gustavo Gomes, o Luan ou o Naves,
o Vanderlan ou o Caio Paulista fechando pela esquerda, o meio-campo com o Fabinho, o Richard Rios quase certo que vai começar jogando, até porque entrou bem contra o Santos, ele que perdeu a condição de titular absoluto. O Gabriel Menino pode entrar nesse meio de campo, então é um time forte, né? Imaginando que o Veiga descanse, que o Zé Rafael descanse, ou que pelo menos esses titulares fiquem no banco. Na frente o Lázaro, que entrou bem contra o Santos, pode jogar numa beirada. O Breno Lopes ou o Estevão, eu colocaria o Estevão, que joga muita bola, driblador, 16 anos, um pontinho à moda antiga, canhotinho bom de bola. E o Rony, que está, como sempre, se matando em campo, mas não é mais titular. Pode, de repente, começar jogando essa partida contra o San Lorenzo, o time do Papa, Michele Gianella. Bom, comentando sobre essa escalação, legal ver o Estevão, legal ver o Rony jogando, né? E o Lázaro, enfim, as opções que são boas opções também que o técnico Abel Ferreira tem, né? Você comentava sobre o Rony, perdeu muito espaço mesmo, muito por causa da subida de produção do Flaco Lopes, né? Que é um jogador que o Abel gosta e que estava fazendo gols e tem que jogar. E do próprio Endrick, por que não, né? Que desde o final do ano passado vem sendo um cara decisivo pro Palmeiras, seleção brasileira, enfim, o cara tá jogando bem e também tem que ser titular, então alguém tem que sair do time. O Abel achou um outro tipo de escalação e o Rony acabou perdendo espaço. Só que a gente tem que lembrar que no meio do ano o Endrick sai e aí o Abel vai ter que rever esse ataque dele. Tem o Dudu voltando também de lesão, então o Rony tá ali na briga, é um cara que entra sempre, tem a confiança do Abel Ferreira e pode muito perfeitamente retomar a condição de titular, porque é um jogador que sempre se doa muito quando atua pelo Palmeiras, corre, se sacrifica. É um cara que o Abel conta com ele, então eu não vejo problema nenhum de no futuro próximo o Abel recolocar o Rony como titular. Agora, essa questão do Palmeiras ir com time reserva ou não nesse jogo contra o São Lourenço, são adversários completamente diferentes, São Lourenço e Bolívar, comparado ao ano passado, como o Silvestre falou. E são grupos também na Libertadores completamente diferentes. O grupo do Palmeiras esse ano ele é complicadinho, ele é chato. Tem o Del Valle lá, que é um time chato, o próprio São Lourenço é um time chato. Na Libertadores do ano passado, o Palmeiras perde o primeiro jogo pro Bolívar lá, mas depois ganha de todo mundo. Depois quando vai com a força máxima, porque era um grupo fraco. Então o Palmeiras consegue retomar. Tinha o Cerro Porteño mal, o Barcelona de Guayaquil mal. Agora eu quero ver como o Abel vai dosar isso aí. E lembrando que no ano passado era o Água Santa, que é um time pequeno. E agora é o Santos, com o Carille ajeitado, treinando a semana inteira, não tendo nada para jogar no meio da semana. Então, assim, o Abel vai ter que pesar bem essa situação para saber qual time coloca, Miller. Olha, eu acredito que o Abel, pro jogo contra o São Lourenço, né? É um estádio grande, né? Um estádio para quase 60 mil pessoas, capacidade. Tem bons jogadores, muita peça de reposição, principalmente lá na frente, né? Lázaro, Rony, Breno Lopes. Para mim tem que jogar esses três, né? Meio campo, Gabriel Menino, Richard Rios, enfim. O Abel tem outro time, Michele, nas mãos, né? E peça de reposição. Tá aí, torcedor do Verdão, hoje aí o Palmeiras enfrenta o São Lourenço aí, já se encontra no solo argentino, né? Para seu primeiro jogo aí da Libertadores. O Verdão tem que ir com um alerta ligado, né? Porque jogar contra os times argentinos aí é muita rivalidade e eles gostam, né? De provocar os adversários ali para que perca a cabeça e assim tem possibilidade de expulsão, né? Cartão vermelho. Então, para isso, o Abel Ferreira já trabalhando essas partes aí com os jogadores, né? Para que consiga suportar pressão, né? É um estádio aí que sabemos que a torcida fica muito próxima aí, né? Do campo, né? E aumenta, né? A pressão aí dos jogadores. E o Palmeiras, pessoal, tem o desfalque aí. O Abel Ferreira poupou alguns jogadores, né? Para o clássico aí contra o Santos aí. E vocês, pessoal, tá confiante no Verdão? Deixa aí seu palpite aí para esse jogo aí. Que o Verdão, né? Tem tudo para que consiga fazer um bom jogo, né? Sabemos que o grupo do Palmeiras é um dos mais difíceis aí, né? Mas o Verdão, né? Tem elenco para isso, tem capacidade. Devemos confiar aí no trabalho de Abel Ferreira e dar todo apoio para que o time, né, consiga fazer um bom futebol. Pessoal, vou trazer aqui para vocês a escalação aí, né? Do Verdão aí para esse jogo de hoje, né? Vamos lá, escalação alternativa. Palmeiras encerra a preparação e viaja para a Argentina, né? O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol. E a preparação para a estreia de Libertadores 24. O Verdão encara o São Lourenço na primeira rodada de fase grupo, nesta quarta-feira, dia 3, na Argentina, né? Então aí, pessoal, vamos lá para a escalação, né? Então aí, provável escalação
do Palmeiras, né? O jogo vai ser, pessoal, 21h30 do horário de Brasília, né? Vamos lá. Tem aqui, pessoal, dessa forma, possível escalação para a partida contra o São Lourenço, né? Tem aqui o Wellington, né? Garcia, Gustavo Gomes, Neves, Luan, Vanderlão, Caio Paulista, né? Fabiano, Richard Rios, Gabriel Menino, Rômulo, Lázaro, Breno e Rony. Então, pessoal, o Verdão tem alguns nomes aqui que a torcida não está muito habituada aí a ver, né? O Abel usando aí um time alternativo. Pessoal, ficando por aqui, não esqueça de dar aquela valorização no nosso trabalho, né? Com seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube entregue para vocês os novos vídeos com informações atualizadas do Palmeiras.